tarde. Hoje a gente vai dar continuidade aqui ao tema sobre o propósito de vida. Hoje a gente vai falar desse tema relacionado à transição de carreira. Vamos esperar aqui a Adriana. Oi, Dri. Vamos melhorar aqui. Ela tá entrando. Oi, Dri, tudo bem? tudo bom? Tudo jóia. Ai, nossa, Então vamos lá, né? Gente, como a gente adiantou bastante, a gente tinha separado uma semana, né, para falar do tema, mas a gente quase não conversa, né, Dri? é, Então a gente adiantou muito, né, das questões que a gente ia colocar aqui. Então hoje a gente vai encerrar. Então hoje a gente vai acabar de abordar esse assunto. E aí, no final, vocês podem ir durante a live mandando dúvidas, né, Dri? A gente vai respondendo. é. Bom, então vamos lá. Então, estou aqui com a Adriana, que é Hoje, psicanalista, terapeuta sistêmica, uma amiga querida que eu conheci. E vamos dar continuidade aí, né, Dri? Então, hoje a gente vai falar da propósito de vida quando a gente está em fase de transição, seja de carreira, seja de vida. O que você tem a para gente falar falou, desse tema? a gente falou um pouco da mulher que sai de casa depois que os filhos crescem e falou um pouco da mãe com momentos de propósito de vida diferente. Uhum, A transição de carreira, ela traz também esse impasse nesse propósito. Nem sempre o propósito está aliado com a carreira, está sim, alinhado com a carreira que a gente está. Né? Que a gente está com uma carreira, a gente está carreira não, a gente está trabalhando para pagar as contas. E aí, quando você se dá conta de que você precisa de um propósito e você não quer mais só pagar a conta, aí que vem o propósito de vida, ele vem empurrando tudo, né? uhum, Ele te coloca para ter novos hábitos, te coloca para o autoconhecimento, te leva para começar a fazer cursos diferentes. E quando você precisa fazer uma transição de carreira, porque o seu propósito não cabe naquele trabalho, ou porque você está saindo mesmo, ou porque você está aposentando, ou porque aquele trabalho não te cabe mais, acontece muito isso. O que acontece é que vem uma gama de problemas que se juntam a essa transição de carreira. E geralmente é o quê? Todo problema emocional, todo problema econômico. sim. Aí vem toda a parte de você não se conhecer. E a gente já falou que o autoconhecimento é primordial, porque É. como é que você Eu digo vai que esse é fazer? o primeiro passo, né? Como é que você vai fazer alguma coisa se você não sabe o que você vai fazer? Ou você É, tem a projeção de uma situação ou de uma ideia que ela está na sua cabeça de uma forma muito vaga, muito sem alicerce, muito na ilusão. Ela não é exato. palpável. Então, como é que a Uhum, gente faz isso? No autoconhecimento, como sempre, autoconhecimento. E o que é autoconhecimento? Ah, é fazer terapia? Não é só fazer terapia. É você aprender a se ouvir. É você ouvir o que está em você e acreditar no que está em você. Então, assim, quando eu vou mudar de carreira e essa mudança de carreira é para atingir um propósito. Para eu começar um propósito, começar uma nova fase de vida onde eu quero ampliar muito isso e aquilo lá não comporta mais, não cabe mais. Eu tenho habilidades que eu adquiri certas habilidades, eu me preparei, eu estudei, eu fiz cursos, eu fiz mentorias, eu fiz cursos internos no trabalho. E eu fui adquirindo habilidades.
essas habilidades, elas são transferíveis. Elas podem vir para um próximo trabalho, ou podem servir a um propósito. Por exemplo, você fez enfermagem. Toda a sua parte de cuidado na enfermagem, toda a sua parte, tudo que você trabalhou com a enfermagem, te ajuda e corroboram para que você consiga entender o ser humano, as dores. A parte do corpo humano, né? Isso facilita muito. E quando, por exemplo, eu fui trabalhar, estudar a linguagem do corpo, para entender a emoção que está por trás das doenças, que é um assunto que eu gosto muito de trazer aqui, a gente tendo essa visão do corpo físico, de anatomia, fica muito mais fácil. Nada se perde, né? A gente aproveita tudo. Você aprende muitas coisas que você pode trazer. A gente chama isso de habilidades transferíveis. São as habilidades que você pode tirar de um lugar e aplicar em outro. E aí ele vai ser aplicável a partir do momento que você olhar para aquilo de uma forma mais abrangente, de uma forma menos... lá eu trabalhava na produção, eu trabalhava só com vendas. O que você faz na vida que não precisa vender? O trabalho que existe, né? Você quer vender, é um grande desafio você vender. Se você é um bom vendedor... Até o serviço, né? O serviço a gente vende também. Nosso trabalho como terapeuta, como treinadora, como instrutora. Tudo isso a venda está por trás, né? E muitas vezes a gente tem muita crença com relação à venda. Eu sou uma delas. Eu já trabalhei muito isso. Continuo trabalhando, que eu sempre tive uma associação de venda com crenças relacionadas a engano. Então, eu achava que eu estava enganando as pessoas. Aí depois eu comecei a pensar, poxa vida, né? Eu já estudei tanto, já investi tanto. Eu compraria esse serviço, né, que eu faço? Sim, com certeza. Eu sei o quanto ele é bom, o quanto ele ajuda, né? O quanto ele transforma. Então, por que eu acho que eu estou enganando? Muitas vezes, se a gente for olhar por trás das questões, e às vezes é até coisas de nível histórico mesmo dos nossos familiares. Uma vez, eu atendi uma cliente que ela estava nessa transição, né, para a carreira de empreendedora, mas ela também tinha muita dificuldade de vender. E aí, durante uma sessão, né, de Theta Healing, que a gente vai buscando ali a raiz do problema, a gente chegou numa questão que ela, não sei se eram os pais ou se eram os avós, ela, durante a infância, ainda criança, ela presenciou uma situação que ela via, se eu não me engano, era o pai. Ela via o pai vendendo uma coisa e dando outra. Então, tipo assim, aquilo para ela foi um absurdo, tipo assim, nossa, se o meu pai está enganando a pessoa, né? Então, olha o trauma que isso gerou dentro dela. E aí, agora, na vida adulta, ela vem trabalhando muito isso, porque ela criou, né, aquele trauma ali dentro dela e ela tem essa dificuldade da venda porque ela sente também que ela está enganando. Né? E não necessariamente, o produto que ela tem é maravilhoso, mas olha o quanto a gente associa. A gente associa muita coisa. E assim, e vem de lugares que você nunca imaginou. No caso, um abuso, e a pessoa, para tapar aquele abuso, te recompensava com alguma coisa, você se sente em venda. Então, você repudia a venda como uma coisa suja. E aqueles vendedores que sempre te enganaram, tantas vezes que você foi enganado. Então, toda habilidade, como tudo na vida, tem o lado bom e o lado ruim. Só vai depender para onde você vai jogar a sua habilidade. E aí, quanto de experiência você acumulou nesse seu trabalho e o quanto de experiência e de ensinamento ele te trouxe para você poder jogar numa próxima carreira.
né? Para você fazer, para você atingir um propósito. Uhum. Eu tenho que ver se o que eu estou querendo fazer não está nesse ilusório. Porque às vezes o ilusório, ele não aproveita nada do que você tem, e aí você vai demorar e você vai ser frustrado, porque você vai ter muito tempo para adquirir as habilidades necessárias para aquilo que você almeja, que você sonha em fazer como um propósito de vida. Só que você pode começar, eu falo que é como se fosse um degrau. Cada coisa que você sabe fazer é um degrau para a próxima coisa que você vai aprender. Isso vai alicerçando o caminho e vai trazendo para você a notoriedade que você precisa para atingir e para dar um salto de um lado para o outro. Ninguém sai do primeiro andar pulando para o 10º andar direto, né? Então você precisa fazer. E aí, enquanto eu estou trabalhando... É necessário um planejamento bem construído, né? Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Porque você precisa fazer uma reserva financeira, né? É diferente você querer sair do trabalho e você ser despedido. Quando você quer sair, você se planeja, se organiza. Outra coisa que eu acho bem interessante é olhar assim, conscientemente, para isso até que a Adriana já comentou, do que é ilusório, do que é fantasioso, né? E para isso, é um exercício muito bom para a gente entender se aquilo é uma fantasia, né? Porque essa ilusão, ela vem muito do ego, né? Então, um exercício muito bom para isso é um exercício de meditação, né? Para você entrar ali em contato realmente com o seu verdadeiro desejo. Uma coisa que você pode fazer é se visualizar na situação. Então, por exemplo, se você visualiza ali 2 situações diferentes, feche os olhos, respira ali umas 10 vezes, acalma sua mente, se imagina na situação A, sente no seu corpo, veja como que ele fica. Se ele contrai, se dá aquela sensação estranha, você pode ter certeza que aquilo ali não é para você. Depois você fecha os olhos novamente, se imagina na situação B. Sente no corpo. Se você sentir que o seu cardíaco expandiu, que deu uma sensação de leveza, uma coisa gostosa, opa, ali o caminho é mais leve para você ali. Então, faça esses exercícios também. Tem até uma outra coisa que eu ia falar aqui, acabou fugindo, mas depois eu lembro. Então, mas esse é um exercício... E tem também você falar... Lembrei, aquele exercício fenomenológico que a gente trabalha dentro da constelação, que é muito interessante para saber onde a gente tem força. Porque muitas vezes, gente, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Às vezes, sei lá, eu estudei diversas técnicas. A Adri também estudou diversas técnicas. Mas às vezes a gente foca numa determinada técnica que a gente não tem força por diversos motivos. Às vezes a falta de experiência em relação a tempo, às vezes a falta de você mesmo acreditar naquilo, são diversos fatores. Então é muito importante também você analisar onde você tem força, né? Existem exercícios para isso, e é muito interessante, né? Às vezes você tá trabalhando com 3 coisas diferentes, às vezes 2, você não tem força nenhuma. Então, é melhor você soltar essas 2 que você não tem força e se concentrar naquela que você tem, porque aí você vai deslanchar, as coisas vão andar muito mais rápido. Isso aí, colocar mais energia naquilo. Faz isso assim, né? Rápido. Você nem acredita quando você faz. E aí, sim, então isso também é muito importante para uma transição. Essa questão do ter força ou não, ela vem na preparação que você está fazendo para que aquilo que você almeja aconteça. Você não dá para você falar, hoje eu cansei desse trabalho, vou sair, vou virar um médico, vou virar veterinário, vou cuidar de cavalo. Tá, você fez veterinário? Você conhece alguém que tem a cavalo? Você sabe como é que funcionam aras? Assim, sonho e palpável. Eu quero ir para a Lua. Tá.
E, e aí? Né? Você vai na lua mental, na lua física você não vai. Então, você tem que ter o pé no chão para você... Até os seus propósitos precisam ser mensuráveis. Ele pode ser grande, mas ele precisa ser mensurável para que você possa percorrer um caminho até chegar até ele. Você não vai ganhar na Mega Sena e ir lá e fretar um lugar com Elon Musk para ir à Lua. E que você nem vai. Você só vai sair da estratosfera. Então, também não adianta. Então, assim, eu estou botando em exponencial para a pessoa ver que não é eu decidi hoje. Tá, eu decidi, eu preciso fazer uma reserva financeira, eu preciso procurar pessoas que já fazem isso e ver como realmente funciona, né? Como isso é bem importante. Para ver como é a vivência daquilo, a realidade, e confrontar a realidade com o que você acha que é. Ah, eu quero ter uma ONG que é assim, assado, que protege bichinho, papapá, papapá. Você sabe tudo que você tem que fazer, passo a passo, o quanto é chato, toda a parte burocrática para fundar isso? Ou você só quer ter a ONG? É bem burocrático. Eu já fui uma que já fui atrás de saber, e quem trabalha com isso e já está nisso, fala assim, não é nada daquilo que imaginava. Não, só foi ver mesmo ali na realidade. Por isso que conversar com a pessoa que já vive isso é muito importante. Você ir lá, falar assim, cara, posso ir lá fazer uns 3 dias lá para ver como é que funciona? Eu queria me voluntariar para ver como é que funciona, né? Eu estou interessada em fundar de uma coisa assim, assim, assim. Você aceita voluntário? Para quê? Quando você quer ser adolescente, quando está começando a buscar uma carreira, eu sempre falei para os amiguinhos dos meus filhos assim, você quer ser médico? Você conhece algum médico? Pede para ele para você ir um dia no hospital e acompanhar ele para ver como é que é. Ah, você quer ser professora? Vai numa escola e pede para você ver como é que acontece, como é que é o dia a dia da professora. Você quer ser bancário? Vai alguém que você conhece de um banco para você ver como é que funciona, como é que é o dia a dia. Porque você falou, queria ser piloto de avião. Eu vivi nesse meio e eu te falo que 99% dos pilotos não voam. Entendeu? Então, assim, a nossa força, se você for civil, tem mais chance de voar. Mas se for militar, é quase nula de você acabar de fazer um curso de pilotagem, você acabar de fazer picar e você voar. É quase nulo. Voa muito pouco. Tem pouquíssimas aeronaves. É assim, numa turma de 100, 1, 2, 3 que vão começar a voar. Então, tem que ter cuidado com o sonho. Tem que ter cuidado. Outra coisa também que eu vejo assim que as pessoas fazem muito é, às vezes, deixar o trabalho que faz, sei lá, sair da carreira de publicidade, marketing para virar terapeuta, né? Hoje em dia está muito na moda, né? Todo muito na moda virar terapeuta. Só que aí, uma coisa que é muito importante você pensar antes de sair do seu trabalho, porque é o seguinte, veja o que realmente você quer com essa parte da terapia. É ajudar as pessoas, né? A grande maioria das vezes, sim, que isso é o que o terapeuta mais faz, ele se doa muito. Mas espera aí, será que dentro do seu trabalho não existe uma forma que você consegue colocar o seu propósito dentro daquilo que você já faz antes de tomar um passo ou paralelo, e jogar tudo para o outro? Ou paralelo, ou dentro mesmo de onde você faz. Porque às vezes, por exemplo, isso acontece muito quando eu faço mapa numerológico. A pessoa, ela está numa área onde ela está muito fechada, onde ela fica muito num espaço fechado, né? Por exemplo, uma pessoa que tem muito 5 no mapa, ela não suporta ficar em lugar fechado. Então, às vezes, é questão de ajuste, né? Às
vezes você está no lugar errado dentro da empresa que você está trabalhando, dentro do lugar que você está trabalhando. Às vezes, se você for para uma área, por exemplo, que se você, né, vamos pegar esse exemplo aqui, se você é uma pessoa que gosta muito do movimento, da liberdade, que isso é muito do natural do sim, de repente você pode conversar com o seu superior e buscar uma área onde você se adapta melhor, você vai virar outra pessoa. Então, toma muito cuidado com essas questões assim de sair, né, do trabalho, porque de repente você consegue se desenvolver muito melhor lá dentro, às vezes trocando de área, às vezes dando uma sugestão ali para a sua chefia de algo que possa ser feito para os funcionários, para os clientes, mas algo que te motive, que te inspire, que tenha esse senso de propósito dentro do que você já faz. Né? Não, e aí você... Igual ele falou, ou paralelamente, né? Nada impede. O que você falou aí agora. O que está acontecendo é que as pessoas, quando estão perdidas, vira terapeuta. Eu vejo muito isso. E assim, você tem que saber que você, para ser terapeuta, você tem que ter resolvido coisas em você. Você não pode sair no problema para se virar terapeuta, né? Começa em você. E isso demora. Eu tenho 10 anos de psicanálise e ainda tenho coisa a ser vista. Eu entrei na constelação e já estou... eu já estou quase 1 ano de curso da constelação, né, da terapia sistêmica, e nossa, e parece que não acaba. Sim. E aí, quanto mais você... Eu vejo pessoas fazer cursinhos valita, né? A pessoa vai lá e faz um final de semana de cursinho e já se diz terapeuta. Eu vejo muita gente fazendo isso. Gente, é irresponsabilidade. Porque você não curou em você ou você está querendo curar no outro. Né? Você está querendo ouvir o problema do outro quando você não se deu a oportunidade de colocar os seus próprios problemas na mesa e resolver. Então, como é que você vai resolver alguma coisa de alguém? Isso está muito na defesa. Os mecanismos de defesa são absurdos no ser humano. O nosso inconsciente é, assim, milhões de vezes mais inteligente que o nosso consciente. O nosso consciente é uma coisinha pequena. E o inconsciente, ele governa a gente de uma forma que é absurdo. Você faz muito mais através do seu inconsciente do que no seu consciente. Então, quando você se lança... muito com o iceberg, né? O inconsciente é aquela parte profunda. O consciente é só aquela pontinha. Então, o nosso comportamento... E a gente usa muito o id, né? O nosso senso primitivo. Sabe a coisa do, eu quero a qualquer custo, eu vou fazer assim mesmo. É o seu primitivo que está gritando ali, a sua criança que está gritando ali. O quanto do que você quer está numa criança birrenta ou numa criança ferida, o quanto do medo está preso nesses lugares e você não está dando a oportunidade para o seu trabalho ser desenvolvido. Ou se você está realmente fazendo uma transição de carreira, porque já deu o teu tempo ali, então você estrutura isso. Organiza. Eu vou, dentro de 2 anos, eu vou estar saindo. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou estudar, eu vou me preparar e eu vou trabalhando, paralelo. Eu vou conhecer, eu vou organizar, cada mês eu vou lá e faço um pedacinho e organizo de uma forma. Não faz a coisa abruptamente que com certeza vai dar errado. E você vai se arrepender. E aí entra família, críticas, sociedade, cobrança. E aí as cobranças são de familiares, de quem é casado é o casal, aí você tem conta para pagar. É a cobrança pelo resultado, né, Dri? E o resultado ele é muito importante também, né? Afinal de contas, é através do resultado que a gente se mantém, que a gente sobrevive e que a gente constrói coisas para se realizar pessoalmente. Não é fácil você sair de ganhar um salário que você só vai todo mês e trabalha. Vou falar assim, você só vai todo mês, cumpre seu horário e trabalha.
Porque quando você é por você mesmo, você não tem patrão, não tem nada, você trabalha 10 vezes mais. Sim. Às vezes Você as não pode pessoas acham que é tirar o férias. contrário, né? Que é mais fácil. Não é. É Não uma é? preocupação 24 horas por dia, Se vai dar que você se conta. desliga a hora que está dormindo e olha lá. Sete Então dias por tem semana. tem muito, não vou dizer nem um mito, tem muito, é uma lenda muito bonita, né? É uma Uma coisa muito, fantasia, né? tá muito no idílico, né? Do empreendedor. Cara, o empreendedor é uma que rala mais. É um ralador o dia inteiro. Então, Sim. cuidado com a sua transição de carreira, né? Você pode Uhum. estar lá ganhando um salário muito bom, mas odiando o que faz. Coloca o que você quer fazer paralelo e começa a investir naquilo. Tenha uma base e comece ali paralelo a fazer. Porque eu sei como é que é você sair do nada e começar. Não é rápido, não é fácil. Além de toda a carga econômica e social, ainda tem a emocional. Aí vem você com as suas crenças, vem você com a sua carga de eu não sou suficiente, porque eu não estou tendo Sim. rápido um resultado. Todas as crenças, né? De suficiência, capacidade, merecimento, a E culpa por ter e vem. ficado o seguro, né? Porque nada é seguro, nem o CLT é seguro, Não, né? Um dia para a noite você pode ser mandado embora. Se você não sabe vender, como é que vai ser, né? Se você não tem um preparo para fazer outra coisa. e aí E a gente aí, vê, Idri, né, para dar continuidade aqui nas perguntas, né? Como que o propósito se relaciona com a felicidade e bem-estar mental? A gente já falou bastante, né, aqui. mas nesse contexto não, a gente sempre colocou na parte da dúvida, das crenças, dos limites, das dores. Essa aí é a Eu parte acho que boa. aqui tem mais a ver com quando a coisa já está É, engrenada, né? Uma vez que eu encontrei o meu propósito, já passei por aqueles altos e baixos, eu já peguei ali eu já estou como se diz, alicerçada, né? trilho. Isso, já estou mais segura, já sei como a coisa funciona, eu estou indo, né? Vou indo, lógico, Não está com os desafios do dia a maravilhoso, dia, mas porque está isso não para, organizado. mas chega um momento que aquela turbulência da Claro. transição, ela dá uma passada, né? É. Então, aí eu acredito, sim, né? Vem aquela questão do bem-estar, da felicidade, daquela sensação de, nossa, eu sirvo para Satisfação, isso, eu vim para isso. Isso que eu faço faz diferença na vida das pessoas, isso me deixa feliz. Eu poderia fazer isso das resultado. 5 horas da manhã às 11 da noite, que parece que a Resultado. gente não cansa. O resultado, exatamente. Porque às Tanto vezes na você vida do tem outro quanto resultado, na sua, né? o resultado não é nem tanto dinheiro, mas você vê o resultado na pessoa que você atende, você vê o resultado em como você está servindo, você vê o resultado em como você está contribuindo para o seu meio, e você é reconhecido por aquilo. Quer ver? Quando alguém chega e fala assim, nossa, como me ajudou isso, como você... Nossa, como é que eu não via isso? Como é que eu não via dessa forma? Nossa, realmente está certo, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Isso aí é te dar uma validação interna de que você está fazendo corretamente aquilo que você se propôs. E isso vai te dar o quê? Tranquilidade, o sono. Pode não estar remunerando lá como você gostaria, mas é a questão de você aprender a fazer aquilo remunerar melhor, né? Sim, A gente questão já de viu isso. A tempo questão é venda, né? de aprender a vender mesmo, escalar os produtos, isso é uma coisa que a gente está aprendendo Não, agora e isso é e importante também, aprender a escalar os produtos, mesmo porque isso traz uma folga, assim, uma segurança também que vai te ajudar a trabalhar melhor, né? E, logicamente, por trás disso, ir trabalhando as crenças em relação à venda, que também é muito importante. então, Agora, essa questão aí, eu acho que ela traz toda a parte do bom. A gente falou até agora toda a parte de pé no chão do que é ruim. os E essa questão desafios, né? aí
é o lado bom, né? É de você se sentir realizado, é de você ver que você conseguiu transpor um, um lugar que você achava que não conseguiria, que você conseguiu fazer o seu caminho, às vezes pode ter sido de forma errada, mas você acertou o passo e organizou e você conseguiu fazer acontecer. Então, Sim. quando você tá com uma tranquilidade, quando, sabe aquela coisa do coração cheinho, quentinho, nossa, eu tô conseguindo fazer, tá dando certo, tá, né, a coisa tá rodando, eu estou vendo que aquilo ali está começando a me colocar onde eu quero estar. Você já começa a colher isso. A sua ansiedade vai diminuir, você já vai se dedicar um pouco mais a você. Por quê? Porque você já vai ter um tempinho para isso, você vai estar direto fazendo aquilo ali rodar. Então você vai dizer, não, agora dá para eu preciso agora emagrecer, agora eu preciso caminhar, porque a minha saúde, eu não posso deixar minha saúde cair. Aí o propósito vai mudando para dar sustentação àquele propósito inicial. E aí você muda de propósito. Aquilo que eu galguei, aquilo que eu peguei, que eu queria pegar, eu já consegui chegar nele. Então agora o que eu faço para manter aquilo? Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar organizado. Para manter, para crescer, né? Então agora porque, eu posso ir para o próximo nível. A gente não começa no último degrau, né? Não adianta a gente ter essa ilusão. Não. A gente começa ali de um determinado nível, conforme a experiência vai vindo, eu subo para o segundo degrau, para o terceiro, e não nada impede que você sonhe grande, que você almeje onde você quer chegar, que você tenha uma visão de algo maior. Mas é muito importante essa humildade do passo a passo, de adquirindo a experiência até você chegar nesse lugar. Porque esse lugar onde a gente mira é muito gostoso. Mirar naquele lugar e ir aos poucos ali saboreando as conquistas de cada um desses degraus, né? E aí tem uma outra pergunta aqui que eu acho que a gente já falou bastante dela, que é como o autoconhecimento ajuda a gente a encontrar esse propósito, ou seja, é fundamental, a gente já falou muito disso, acho que é o primeiro e o último. É o primeiro porque é o que a gente falou ontem, né? Se a gente não sabe onde quer chegar, não tem lugar certo. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento, seja através de estudo, sozinho, você com você mesma, com livros, seja com a ajuda de ferramentas para isso, né? Com terapias, existem várias maneiras. Uma forma muito importante também é o exercício da meditação, né? Da atenção plena, seja o mindfulness, existem várias formas de autorreflexão, escrever é muito bom, né, Dri? Você gosta de escrever. Então, colocar suas ideias no papel, tudo isso ajuda a gente conhecer. Facilita. Tudo que a gente escreve, ela se torna real, né? Você bota ali, quando você escreve ali, você visualiza aquilo. Se você achar que aquilo ali não é viável, você risca na hora. Sim. Porque você sabe que não é viável. Mas se você ficar só falando aquilo, você não mensura o que ele é realmente. Quando você escreve, parece que a coisa fica real. E aí você olha, não, isso não vai rolar. E você mesmo já tira. Então, escrever isso tem a ver com a motivação, né? O que me motiva em dar os próximos passos, né? O que me motiva? E que é, inclusive, a última pergunta, né? Como a gente se mantém motivada e comprometida a seguir esse propósito? Então, um pouco disso que eu falei, você mirar em algo maior é uma forma de você se motivar. É motivar para a ação todos os dias, dando um passo de cada vez, sempre com o pé no chão, né? Sai da fantasia, sai da ilusão e vai galgando ali um passo de cada vez. O que eu preciso para chegar lá? Para chegar lá eu vou precisar desse curso aqui. Quanto custa esse curso? Então, aí colocando isso em planejamento. Custa tanto. Para fazer esse curso, eu preciso poupar quanto por mês? Então, ter essa noção de gerenciamento, de planilha, de planejamento é muito importante também. Porque aí, com esse pé no chão e esse planejamento, você vai indo de uma maneira segura. A coisa se torna sua realmente e a coisa se torna inteira.
né? E real. Para de ser uma coisa lá que está na nuvem, né? Ela se torna real, ela tem um alicerce, ela está calcada em alguma coisa. E quando você se coloca aqui, eu já consegui aqui, eu já fiz a transição de carreira, eu já sei o que eu quero fazer, eu já me coloquei no lugar que eu quero, eu estou aqui. Aí agora, o que eu faço com isso? Porque o ser humano é assim, tá? Não é porque você chegou aqui que você está satisfeito, não. Não, você se joga em outra coisa, porque aquilo ali, depois de conquistado, o homem principalmente. A mulher, ela é mais estável, ela segura mais, dá de relações, né? Então, aquilo que ela conquista, ela perpetua. O homem, não. O homem precisa sempre de uma conquista diferente. Ele fica enfadonho. Ah, eu consegui isso aqui, nem acabei de concretizar isso aqui, eu já pulo para outro. Por quê? Porque ele não consegue só visualizar e segurar. Ele vai o quê? Ele vai para uma nova forma de ver, ele vai querer ampliar aquilo ali antes de ter alicerçado. Homens são muito assim, de caça, né? Do caçador. Então ele quer o quê? É sempre a novidade, a novidade. E isso é do masculino. Não adianta homem falar que não é assim, porque é. Ele pode não ter lá muito alto isso, mas ele tem. É muito importante ter uma parceria no sentido de aterrar, né? Por isso que a gente, na sistêmica, fala tanto que a mulher polarizada, ela aterra o homem. Porque o homem que está muito aqui o tempo todo querendo alguma coisa a mais, aquela mulher segura isso aqui para ele poder ir para aquela coisa a mais. Se os dois só vão para aquela coisa a mais, o daqui nunca tem. Ele está sempre no vazio. Ele está sempre sem alicerce. Né? E acontece muito. E esse homem também, se ele não entender isso, ele renega esse alicerce. Ele vê esse alicerce como prisão. E aí, peso, né? Como peso. E aí ele não se organiza. E aí ele está sempre voando, voando, voando e nunca vai ter o pé no chão para aquilo ali ter força. Para ele poder ir para um outro nível. Né? E a mulher faz isso. A mulher até tem dificuldade de ir para um outro nível porque ela fica, né, com medo de estragar o que já tem. Tem muito isso. Então, se conhecer o que é você como homem, como mulher, o que te prende, o que te solta, se você tem ou não uma relação, também vai influenciar muito. Porque tanto pode te ajudar, como pode te atrapalhar. Amaldiçoando. Pode ser uma bênção ou uma maldição. Exatamente. Bom, então eu acho que aí nesse momento então a gente acaba fechando tudo aquilo que a gente queria abordar com vocês. Né? Se alguém tiver aqui alguma pergunta. E também se alguém tiver o interesse em saber qual é o propósito de vida, qual é a sua energia, qual é a sua essência, a sua personalidade, que é algo que te ajuda profundamente a se alinhar com o seu propósito, né? Faça um mapa numerológico, vai te ajudar demais. Faça terapia, fazer terapia. Pode chamar no direct, terapias para você se conhecer, né? Tanto a psicanálise quanto essa parte sistêmica, todas elas ajudam demais a gente a se conhecer, né? Então, se alguém tiver algum interesse nesse sentido, a Adri, ela vai ficar marcada aqui no vídeo, segue ela lá no Instagram, pode chamar ela no direct, né, Adri? Ou aqui no meu também. Fiquem à vontade, até mesmo para tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade em estar chamando a gente, né? E eu agradeço aí também todo mundo que assistiu a gente durante a semana, os que vão assistir depois, e a gente fica à disposição para ajudar vocês, tirar dúvidas. Qualquer coisa é só gritar. É isso, Dri, eu te agradeço demais também por essa parceria aí nesses dias. Vamos fazer outras? Vamos fazer outras? Vamos, agora vamos fazer um curso. Vamos. Para colocar as pessoas para
prática do negócio, né? Vamos montar fazer aí alguma um coisa. processo aí, vamos elaborar um processo, né? Porque a pessoa Exato. entra, organiza, entende, Processo de transição, faz toda a transição, faz toda a organização para sair do outro lado. É uma maquininha, né? Sai do outro lado novinho. Ter esse acompanhamento, essa mentoria é algo muito importante, né? Esse apoio, não fazer as coisas de qualquer jeito. E entra Então, a gente falou na quarta-feira. Como que é importante você ter pessoas que já passaram por situações, mentores, cursos, autoconhecimento, tudo isso está ligado a isso. E que pode te, assim, clarear coisas muito, muito óbvias. Eu gostei de uma frase que eu ouvi essa semana, de uma pessoa que eu estou acompanhando, é uma mentora, e ela fala que o seu óbvio pode ser o milagre de alguém. Sim. E eu tinha muito isso. Os talentos já bem enraizados dentro da gente. Às vezes a gente faz isso de maneira tão fácil, que é o óbvio para nós. O nosso óbvio se torna um milagre para o outro. Exato. Né? Pode ser uma abertura imensa para o outro, que é um outro olhar sobre a vida dele. A gente é aquela coisa da ilha. A gente está ali, a gente só vê aqui. Quando você sai da ilha e olha a ilha de fora, você vê, nossa, a ilha tem aquilo, nossa, a ilha tem aquilo, a ilha tem aquilo. E você, quando está dentro, você não vai, você fica limitado, se limitando a espaços. Quando você está dentro do problema, você se limita ao problema. Você não está para a solução. E a solução, às vezes, ela está muito assim, muito perto. E às vezes basta um olhar de outra pessoa e a solução está ali. Só precisando ser apontada. Que já tem experiência, né? Que já passou por isso. E nesse sentido de transição de carreira, de encontrar um propósito, eu acredito fortemente que tanto eu quanto a Adriana já passamos por isso. Todos os Lógico, a gente está sempre aprendendo coisas novas. Então, a gente tem muito para contribuir aqui por quem está querendo começar a passar por isso, quem está se pensando nesse processo, a gente tem muito a contribuir aí com vocês, né? Então, a gente vai até pensar aí, quem sabe, em fazer algum curso nesse sentido, né? Uma mentoria, um acompanhamento para ajudar vocês que têm essa vontade, mas não sabem nem por onde começar, né, Adriana? Vamos elaborar, né? Vamos lá, vamos conversando. Dri, beijão. Muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, pela sua companhia aqui esses dias. E é isso aí. Um beijo para todos vocês. Beijo, Dri. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, Pedro. Tá aqui pulando. Beijo, tchau. Tchau.